Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Jó, aleluia, capítulo 8. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, Senhor, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor em Jó, capítulo 8, que diz assim: Respondeu Bilbalde, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento forte? Acaso Deus perverterá o direito, ou o Todo-Poderoso perverterá a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou no lugar do seu pecado. Mas se tu de madrugada procurares a Deus e rogares por misericórdia ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente logo despertará sobre ti e fará a restauração na morada da tua justiça. Então, o que nós entendemos aqui, que Bibaldi, na realidade, ele estava ali dizendo a Jó, né, que fosse puro como ele era puro, reto como ele era reto, porque ele estava indagando Jó, diminuindo Jó de uma forma como que Jó fosse um homem impuro, né? E nós vamos ver mais à frente que ele fala no verso 13, que diz assim: tais são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Então, ele está ali nitidamente chamando Jó de hipócrita, né? Ele está ali dizendo que ele, né, era um hipócrita, mas na verdade quem era hipócrita era Bibaldi, Elifaz e Zofar, né? Os amigos de Jó, que ao invés de ali estar intercedendo, orando, clamando a Deus junto com o amigo, eles estavam ali pontuando, dizendo que Jó não era reto. Mas isso contradiz o que a palavra de Deus fala em Jó, capítulo 1, verso 1. Houve um homem na terra de Uz que se chamava Jó, esse Jó, e era este homem perfeito, reto e temente a Deus, e afastava-se do mal. Veja, esse era um homem, né, que tinha filhos, tinha gados, né, tinha muitos bois, ele tinha uma família, ele era bem constituído, mas o que mais chama a atenção não era a prosperidade desse homem, mas sim que este era o homem perfeito, reto e temente a Deus. Como então esse homem passou por tudo que ele passou? Perdeu os filhos, né? Perdeu os bens. Como pode ter acontecido ele perder a saúde? Porque ele ali foi tentado, né? Ele ali foi provado por Deus. Ele ali foi provado porque foi pedido. O inimigo quis testar. Olha, esse homem tem tudo. Quero ver você tirar tudo dele para ver como que ele vai ficar. E quantas das vezes o cristão está ali, temendo a Deus, buscando, né? E aos olhos de Deus ele está reto. Aos olhos de Deus ele está fazendo o que é direito aos olhos do Senhor. Mas lá vem o amigo quando vê ele passar por uma peleja, vê ele passar por um processo, e vem dizer: você não está, né, alcançando a tua vitória porque você pecou contra Deus. Quantas das vezes a pessoa está passando já por um problema e vem alguém ali, como nós dizemos, chutar o cachorro morto, ao invés de ser a mão estendida. Esses amigos, né, como esse Bildade, ele chegou a Jó para engrandecer, para mostrar o quão bom ele era. Não para ser a mão estendida, não para ser o amigo para Jó, mas sim para ele dizer: olha, eu sou mais inteligente que você. Se você só fosse tão entendido das coisas de Deus, não fosse um pecador, você saberia que Deus ele está te rejeitando porque você é um pecador. Você está passando por esse processo porque você pecou. Mas se você se humilhar diante de Deus, Deus ele vai te perdoar. Mas a palavra está dizendo que Jó, ele era perfeito, né? Ó,
E era este homem perfeito, reto e temente a Deus, e se afastava do mal. Então, a perfeição, isto era um homem sem pecado, né? Não é que ele não tinha nenhum pecado, mas sim, ele se esforçava a todo tempo em não pecar, para agradar a Deus, né? Porque não existe ninguém que foi perfeito sem pecado. Mas aqui ele está dizendo que ele se esforçava para não pecar, principalmente sem pecado contra Deus, né? Sem adorar outros deuses. E esses amigos de Jó, de vez de ser a mão estendida, eles vieram para perturbar Jó. O que Deus está dizendo para mim e para a tua vida? Não sei qual o processo que você tem passado na tua vida, na tua caminhada com Deus. Talvez muito tem te julgado, talvez muito tem te apontado pelos processos, pelas situações em que você passou. Mas quando nós olhamos, né, para esses amigos acusadores que se diziam melhores que Jó, né? E ali eles queriam assim, olha, se você se humilhar, ainda há. Quantas das vezes tem pessoas te vendo passar o processo e era a oportunidade delas ali ser a mão estendida, ser usado por Deus, de ser um caminho, eles preferem ser o acusador, né? Mas quando nós olhamos para o fim, né, do livro de Jó, em capítulo 42, aleluia, verso 1 ao 5, que diz assim, ó: respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes e que não há propósito que se esconda de ti. Então agora ele tinha perguntado tantas coisas ao Senhor, né? Porque ele tinha passado. Agora ele sabe que Deus é onipotente e ele é onisciente. Então ele parou de questionar, né? Porque tudo está no controle de Deus. Quem é este que obscurece o conselho com palavras, sem conhecimento? Portanto, eu denunciava o que não entendia, coisas que me eram ocultas e que não sabia. Então, ele fala assim, olha, ele não estava acusando Deus, né, diretamente, mas ele estava indagando a Deus. Olha, eu fui reto nisso, eu fiz certinho, né? Então agora ele não tinha parado para ouvir, para ter um encontro com Deus. E quantas das vezes o cristão ele está ali, está em obediência, está indo à casa do Senhor, não está buscando outros deuses. Ele ama Deus, ele não peca, ele procura não pecar, mas ele não está tendo mais intimidade com Deus. E olha por que nós vamos dizer que Jó não estava tendo mais aquela intimidade com Deus. Porque olha o que ele disse: ouça, eu te rogo, e falarei, perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Então agora ele entendia que ele tinha que rogar a Deus, né? Falar com Deus. Mas ele primeiro ele tinha que ouvir a Deus, né? Ouça, ele pede para Deus ouvir ele, que ele vai falar. E daí, então, ele vai perguntar, e tu me ensinarás. Mas para ele ouvir a Deus, ele tinha que estar preparado, ele tinha que ter uma intimidade. E quantas das vezes nós vamos à presença do Senhor pedindo coisas, falando, agradecendo, mas nós não paramos para ouvir a Deus. Às vezes Deus nos desperta na madrugada e começa a trazer coisas. Ele está pedindo, filha, filho, venha ao meu encontro. Vai dobrar o joelho, vamos orar. Declara a mim louvores. Tenha um tempo de qualidade comigo. Tenha um tempo de qualidade comigo. Né? Nós sentimos falta de tantas coisas. Como nós não podemos não sentir falta daquele que nos criou? Como nós podemos ultrapassar? Às vezes nós estamos tão angustiados, tão fartos, tão cansados. É a falta do nosso Deus, né? Porque nós vamos atropelando as coisas. Nós vamos fazendo como um robô. E às vezes é necessário nós pararmos e falarmos, não estou dando conta de tudo. Parece que está tudo bem, mas eu não estou dando conta de tudo. Eu preciso voltar à raiz, à fonte que me enche, que me restaura, que me transforma, que é Deus, que é Jesus. E então ele diz ali, então ele fala, ouça, ele pede, Senhor, ouça. Primeiro ele já começa com humildade, pedindo, ouça, eu te rogo, eu te imploro, e falarei, perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Então agora ele sabe que ele precisa, né, perguntar a Deus, direcionamento, perguntar a Deus, né? E com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi,
porém agora os meus olhos te veem. Ele passou por tantos processos, tantas acusações, tantas percas, para ele ter esse entendimento de que com o ouvido ele ouvia falar de Deus. Mas Deus queria que ele tivesse uma intimidade. Agora os olhos dele viam, né? Estavam vendo a Deus. Então ele está ali face a face com o Senhor. Face a face. Então, se a palavra está dizendo que os meus olhos te veem, né? Então, Deus manifestou ali visivelmente a Jó, né? Que nós podemos entender é que Deus se manifestou, né? E que ele foi capaz de ver dessa forma aí que Deus se mostrou a ele. Portanto, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, ele está dizendo ali que ele se arrepende de antes, né, anteriormente, não ter declarado o quanto ele precisava ter o direcionamento de Deus. De vez ele questionar tanto por que ele passava, dele ter a intimidade, aproveitar o tempo da intimidade. E depois nós vamos ver o processo quando ele teve esse entendimento de que Deus o chamava para uma intimidade maior, para ele ter confiança, para ele ter fé. Jó é um livro de fé. Ele precisava ter fé em Deus. Continuar permanente, confiando e não dar ouvido para todos os acusadores que vieram na vida dele. E quantas das vezes na nossa caminhada nós vamos ter os acusadores, que você vai estar ali no caminho, no processo, e eles vão se levantar como Bibaldi, como aqueles amigos, né, de Jó ali, como aqueles homens, ele faz, né, Isofar, dizendo: confessa os seus pecados, confessa que você pecou, né? E enquanto Deus só queria que Jó se lançasse em fé, confiando que Deus estava no controle da vida dele e parasse de murmurar e ele viesse ter um encontro face a face com Deus. Quando nós calamos a nossa voz um pouco para ouvir a voz de Deus, é isso que acontece. Nós vamos ver o manifestar do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver os direcionamentos de Deus. Nós não vamos mais ouvir falar do milagre do outro. Nós não vamos mais ouvir falar da intimidade do outro. Mas nós vamos ter as nossas intimidades com Deus. E nós vamos ver que então, ao invés de Deus ali falar para ele: vou funilar esses seus amigos, Deus dá uma ordem a Jó para que ele fosse sacrificar, né, ali, em favor desses amigos. Deus falou para esses amigos irem até Jó, para que Jó sacrificasse por eles. Então, assim Deus o atendeu. E Deus deixou a condição de Jó, né, muito melhor do que quando ele ali se iniciou com Deus, né? E abençoou no capítulo 42, verso 12, que diz assim: e abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o seu primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Então, todo sofrimento, Deus, ele restituiu em dobro a Jó. E teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Rapuque. E não se acharam em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Aleluia! Então, essas mulheres, elas foram dignas de receber herança, assim como seus irmãos, né? Olha, nós vamos ver, ó, tão formosas como as filhas de Jó. Seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos, que não era comum naquela época, né? Então Deus fez tão perfeito e tão em perfeição que as mulheres passaram a ter ali a qualidade de igualdade financeira, de respaldo, de cuidado. Deus foi pleno na vida de Jó. E Jó foi justo até com essas filhas que tinham aquela tradição de rejeitar, né, de não abençoar financeiramente aquelas mulheres. Então nós vamos ver que até isso Deus despertou em Jó, que ele foi justo em plenitude ali. E Jó, depois disto, viveu 140 anos. E viu seus filhos e suas filhas e seus filhos até a 4ª geração.
Aleluia, nós recebemos no nome de Jesus, né? Vida longa, próspera e abençoada. E morreu Jó, velho e cheio de dias. Veja então, Jó, ele morreu em plenitude com Deus. Ele morreu velho, mas saudável. Ele foi assim, viveu. Ele não só existiu, ele passou por um processo. Talvez você possa estar nesse processo em que tem muitos ainda te acusando, dizendo: onde está teu Deus? Onde está a tua esperança? Não murmure, não olhe. Se você tem a tua plena confiança de que você está em retidão diante de Deus, continue, permaneça buscando, orando. Não comece a indagar a Deus, mas fala: Senhor, eu creio, eu confio, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Nada foge do controle do Senhor, nada foge das tuas mãos. Que você possa ter entendimento de tudo que Deus tem para fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então que você possa ter entendimento de tudo que Deus tem para fazer nas tuas vidas, na tua vida. E aquele tempo em que ele tinha que ter um encontro face a face com Deus. Hoje eu digo que nós temos todos os dias essa oportunidade, porque o reino de Deus veio até nós através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele passou por um processo para nos dar esse privilégio do Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Então, clame, busque, louve, engrandeça a Deus. Você não está sozinha nesse processo. Você não está. Só cale as suas vozes, as vozes que estão ao teu redor, para que você possa ouvir a voz de Deus. Em João, capítulo 7, verso 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você está com sede, está com um problema, está com uma dificuldade, venha a mim e beba. Beba da minha palavra, do meu espírito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, nós que cremos em Jesus, esse rio de água viva, ele tem que correr dentro de nós. A todo tempo, a todo momento, nós sabemos que nós carregamos essa presença. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, Jesus estava falando a respeito desse Espírito que eles ainda não tinham recebido. Olha por quê? Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, porque ainda Jesus não tinha passado pela cruz, não tinha sido glorificado. Mas nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, nós não vivenciamos aquele tempo de Jesus, mas nós temos o privilégio, pela fé, crendo em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você. Então, quando você fala assim: mas eu não sou perfeito como Jó. Ai, não, eu não consigo, né? Eu não sou como Jó, eu não vou conseguir tantas acusações, eu não vou conseguir vencer tantas apontar de dedo, tantas setas malignas. Você não tem desculpa. Você tem que exercer a tua fé. Nós temos que exercer a fé e se levantar na presença do Senhor Jesus. Devem levantar na presença daqueles que nos acusam e dizer: o Espírito de Deus habita dentro de mim, né? Eu não quero apenas ouvir, como o Jó disse, eu ouvia, eu conhecia de ouvir, mas eu quero ter face a face com o Senhor. Está tão fácil de você clamar e buscar e pedir: Espírito Santo de Deus, abra em mim a minha mente, meu coração, tira o que não é do Senhor de dentro de mim, né? Resplandeça a tua luz, traga de volta a minha esperança, a minha fé, em nome de Jesus Cristo, porque você tem tudo o que você precisa dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu digo assim, como único e suficiente Salvador, porque se você crê em Jesus, em tudo que Ele fez por você, não tem um algo a mais que te leva ao Pai. Não tem alguém, um santo, uma penitência, uma misericórdia, algo que possa te levar a Deus. Algo que você possa fazer. Não, já foi consumado, já foi feito. Jesus cumpriu por nós. Então agora você tem que crer pela fé em Jesus e seja feito conforme a tua fé. Eu não sei
qual é o processo que você tem passado na tua vida. Eu não sei quais são as situações em que você tem, né, que tomar decisões. Eu não sei o que você tem passado, mas se você crer e confiar, assim como Jó, ele teve entendimento, né? E ele ali falou: Senhor, eu só ouvia, mas agora eu te conheço face a face. Então você vai ver a sua situação sendo restituída em dobro do que você passou, né? E do que como foi no seu início. Pode ser que você teve um tempo em que você teve bênçãos, prosperidade, e você se viu de repente sem nada. Perdeu filhos, perdeu família, perdeu situações financeiras. Eu não sei a saúde, eu não sei o que você tem perdido, qual a situação que você tem se encontrado, mas o nosso Deus conhece. Mas Ele está dizendo: busque a mim, ouve a mim, né? Se declare a mim, tenha fé. Entenda que o meu Espírito habita em você. Se não habita ainda porque você não aceitou Jesus de todo o teu coração, se você ainda não abriu mão de algumas idolatrias, não só aquela que segura na mão, mas também a do coração, você faça uma oração renunciando todo o mal, no nome de Jesus, renunciando toda a crença e deixando Jesus ser o seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus possa te conduzir numa caminhada perfeita com Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, alcança esse meu irmão, essa minha irmã. Ajuda eles, Pai. Senhor, que eles possam fazer uma oração de confissão de fé. Pai, no nome de Jesus, que esse homem e essa mulher, né, diga teu nome, fala eu, aí, né, eu falo, eu, Edna, eu, Pai, te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, Jesus. Pai, agora, quebra todo laço, todo embaraço, tudo aquilo, Pai, em que eu um dia fiz parte que não te agrada, Pai. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Espírito Santo de Deus, ajuda a minha vida, ajuda-me, Senhor, a ser segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia, faça essa oração com fé, crendo e confiando que o seu nome está escrito no livro da vida, que você está recebendo a presença do Espírito Santo de Deus. Aí procura um lugar para você congregar, aprender, ouvir a palavra, ser batizado, e você vai ver a tua vida mudar. Você vai ver a tua vida mudar, em nome de Jesus. Venha como está, mas não permaneça. Deixa o Espírito Santo de Deus te limpar. E se você já é um cristão, exerça. Eu não tenho paciência. Tem sim, em nome de Jesus. Quantas das vezes nós estamos tão cansados, que nós ficamos estressados, nós não falamos com Deus. Nós começamos a agir por nós mesmos. E Deus, Ele está dizendo, você tem paciência dentro de você, você tem amor, você tem toda a capacidade, você tem sim. Você tem coragem, você tem tudo, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito de Deus é perfeito, é inabalável, ele é justo, ele é tudo, ele é pleno. Então, tudo que nós precisamos estar dentro de nós, nós temos que lembrar, eu sou um porta-joia da presença de Deus. Eu sou um porta-joia da presença do meu Deus. Aleluia, porque Jesus pagou o preço na cruz, para que então agora, né, o Espírito Santo ainda de Deus vem habitar dentro de nós. Esse povo ainda não tinha recebido, não havia ainda recebido, porque ainda Deus não tinha permitido Jesus passar pela cruz, não tinha ainda sido glorificado o nosso Jesus. Mas agora nós temos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome do nosso Deus por isso, em nome de Jesus, glória a Deus. Você já venceu, você já superou, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Algumas situações vêm para que nós nos acheguemos mais a Deus, para que nós venhamos ser ali provado, para que muitos venham entender e falar, olha, permaneceu, né? Esse daí crê, confia, esse aí é um homem, uma mulher de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.